10h40, estamos de volta com o CBN Campinas hoje aqui em Valinhos, em frente à Prefeitura de Valinhos, com o nosso estúdio móvel e o News Truck. E agora a gente recebe aqui no estúdio móvel da CBN a prefeita Capitã Lucimara, a quem a gente agradece muito pela participação. Bom dia, prefeita. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da nossa cidade, das questões, então do nosso trabalho, né, e da vida da nossa gente. Então, muito obrigada pela oportunidade. Prefeita, a senhora está aí completando 300 dias, né, de trabalho em frente aqui à Prefeitura de Valinhos e muitos desafios, né, nesse começo de gestão, incluindo o principal deles, que é a pandemia de Covid-19. Mas Valinhos, a gente até já falou sobre isso no CBN Campinas de hoje, tem conseguido grandes avanços em relação à vacinação, em frente, inclusive, de países como a Austrália e a Suíça e os próprios Estados Unidos. Como é que a senhora enxerga esse avanço? A que a senhora acredita que as pessoas tenham procurado pela vacinação aqui na cidade de Valinhos? Tá, eu penso que a conscientização, né, a boa vontade das pessoas em comparecer, em fazer a vacinação, em passar pela imunização, né, então um trabalho de comunicação também feito pelo poder público e pelos jornais e pelas forças, né, da nossa cidade. A gente acredita também essa imunização em massa que aconteceu, né, lembrando que hoje nos jovens nos adultos acima de 12 anos, a gente já está com 97% em primeira dose e imunização completa em 82%. Então, assim, é um número bastante alto, como a senhora falou, né? Acima, inclusive, de países de primeiro mundo, países da Europa, Estados Unidos. Então, é algo que é graças à participação da população em comparecer à vacinação e aos profissionais de saúde que incansavelmente fizeram a vacinação, fizeram a sua parte. Então, assim, eu acho que a gente tem que parabenizar a todos por essa conquista da nossa cidade, que é uma conquista aí para a gente voltar aí à nossa vida, ao nosso novo normal, não é verdade? E, prefeita Capitã Lucimara, fazendo um balanço, né, num período como esse. Hoje, números tão importantes e números positivos, né, como 97% dessa população com a primeira dose, 82% com imunização completa e uma queda na internação. Mas quando a gente pega aquele comecinho de ano e tem números extremamente importantes, esse número aqui, um número que, imagino, para quem estava começando uma administração, desesperador. E hoje a gente pode falar de uma queda drástica aqui na cidade de Valinhos. Mas Valinhos foi uma das primeiras, se não a primeira cidade aqui da nossa região a começar a adotar medidas mais restritivas, a fechar a cidade novamente, porque eram números muito assustadores, né? Sem dúvida, sem dúvida. Em diversos momentos, nós, inclusive, fechamos antes do Estado, antes dos municípios no entorno, nós tomamos medidas restritivas, né, objetivando justamente isso. Nós identificamos o crescimento, né, que estava acontecendo. Então, quando nós começamos em maio, né, na primeira semana de maio, um número de novos casos na semana de 296, estão virando 300 casos, a gente já identificando um crescimento que chegou aí no final de maio, início de junho, a 438 novos casos. Então, isso foi bastante preocupante. A gente já identificando aquilo, a gente começou a adotar medidas mais restritivas, né, em que pese a gente saberia que teria uma resistência, que é difícil, claro, né, mas os resultados vieram no sentido desses casos irem baixando, né, então desde junho os casos têm baixado, aí de 415, 340, eles foram baixando, né, e hoje nós estamos com pessoas internadas, nós estamos com 12 pessoas internadas, então muito abaixo dos quase 300 internados que nós já chegamos a ter, né, na nossa rede, em toda a rede hospitalar da cidade, e inclusive na unidade de pronto atendimento, que ficaram pessoas não internadas, mas pessoas lá aguardando internação. Então isso foi muito triste. Agora, uma coisa interessante foi justamente observar o gráfico, né, de quanto mais foi aumentando o percentual da população vacinada, mais foi diminuindo o número de casos. Então, assim, evidenciando assim a eficácia da imunização, assim como nós já observamos em várias outras contaminações por vírus em massa, né, que a imunização é a solução.
Prefeita, e agora com, né, esse avanço, né, da vacinação, a diminuição no número de casos de pessoas internadas, felizmente, já começa a se planejar a retomada econômica, né? Já começa a se pensar nisso. Como é que a senhora vê essa retomada aqui na cidade de Valinhos? Como é que são os projetos da prefeitura para incentivar essa retomada e fazer, né, com que as pessoas consigam aí voltar a ter uma vida um pouco mais tranquila? Nossa, excelente pergunta. Nós entendemos que o ente público, ele é um facilitador de tudo, né? Então, ele não consegue possibilitar, fazer vendas, mas ele é, dentro do cenário de desenvolvimento econômico e de retomada, ele é um ente que tem que ouvir o comerciante, ouvir o empresário, ver o que o poder público pode fazer para ajudar nessa retomada. Nós já observamos, em 2021, um crédito positivo, um saldo positivo no número de empregos, né? Empregos ofertados aí dentro da cidade. Então, isso a gente observou já essa tendência de retomada. Mas eu penso que, acima de tudo, quando a gente fala em retomada na nossa cidade, é num sentido mais amplo. Então, a gente tem a retomada pós-pandemia, onde a gente fala de desenvolvimento econômico, de oferta de empregos, né, de novas empresas, novos negócios na nossa cidade. Mas a gente fala também numa retomada da saúde, que, por exemplo, cirurgias eletivas ficaram represadas, muitas pessoas deixaram de cuidar de outros problemas, assim, crônicos que tinham, e agora a gente vai começar a ver esses problemas, né, tanto questão de, por exemplo, de câncer, né, questões oncológicas, que não é obrigação do município, mas a gente acaba diagnosticando e essas questões vão para o Estado, para a vaga cross, né, exames, tudo isso. Então, essa retomada nós já estamos nos preparando, tanto que estava agora uma reunião discutindo até essas questões de licitação, de aquisição de procedimentos, de cirurgias, né, para que a gente consiga retomar isso com maior celeridade, né, para assistir a nossa população, assim como é a obrigação do poder público, né. A gente fala também na retomada do ensino, não é verdade? Que não só nas escolas públicas, mas nas particulares também. Foram 2 anos de uma nova realidade, onde os alunos ficaram em aula virtual. Eu tenho 2 filhos, né, um de 11 e um de 7. O momento mais triste que eu lembro, assim, é dessa parte de aula virtual, né? É ver ele fazendo na frente do celular, ele com uma bola sozinho na sala, assim, aquela cena triste. Para mim foi muito triste quando você pensa em uma criança de 7 anos, o que você quer ver ele brincando com os amigos, uma aula de educação física coletiva, que esse é o propósito principal, né? Então, tem toda essa retomada da educação que os nossos técnicos já estão preparando justamente para suprir qualquer lacuna que tenha ficado lá atrás. E a gente fala mais do que isso, né? Na nossa cidade, uma retomada em gestão, porque nós pegamos uma cidade com uma gestão extremamente obsoleta, né? No mínimo 20 anos atrasado aí em relação às outras cidades da região. Então, a gente está nesse trabalho dessa retomada em tecnologia, já colocamos internet de fibra, né, em 100% dos próprios, estamos com diversas licitações, por exemplo, cartão cidadão, que vai fazer com que nós tenhamos todo o cadastro do cidadão, para que tenhamos indicadores, por exemplo, para que a gente consiga se programar na aquisição de medicamentos para diabetes. Eu preciso saber quantos diabéticos tem na nossa cidade, todos esses dados, esses indicadores. Então, isso é muito importante para a gestão e eu também coloco isso como a retomada da nossa cidade. Isso é importante, a gente falando de retomada em vários setores. E para quem não conhece Valinhos está aqui, a prefeitura fica bem na região central da cidade, em vias que você vê o comércio como um todo. E são pequenos, tem grandes lojas, mas o que, em suma, que temos aqui são os pequenos comerciantes e que sofreram demais, né, ao longo desse período, com a pandemia e com o reflexo econômico dessa pandemia. A senhora falou, o poder público tem que ser um facilitador. O que tem para facilitar essa retomada de pessoas que ficaram tanto tempo, né, tiveram que fechar, dispensar aquele parceiro, os pequenos, a gente fala de empresários, mas são pequenos lojistas que estão há tanto tempo, estão há 20 anos com o mesmo garçom, com a mesma pessoa que trabalha na cozinha ou que é a mesma que trabalha no estoque, e de repente tem que dispensar uma pessoa como essa e ficou sem um norte durante tanto período. O que pode ajudar essa pessoa nesse período agora de retomada para que ele possa voltar a ter aquele trilho, aquele mesmo rumo, não na mesma situação que por muitos começaram também a partir para MEI, né? Uhum. Aquele que estava no estoque também teve o seu próprio negócio. Mas como é que a gente pode retomar isso? O que nós percebemos na nossa cidade, que nós temos sim, como todas as cidades, pequenos comércios, pequenos empreendedores, e esses nós valorizamos muito, né? Temos parceria com o Sebrae, que inclusive estamos trazendo novos postos de atendimento aqui,
que tem empréstimos através do Banco do Povo, com juros extremamente baixos. Então, nós temos essa estrutura para fornecer. Mas nós lembramos também que a gente tem a nossa cidade tem grandes empresas, né? Eagle Bergman está se instalando aqui, nós temos empresas farmacêuticas, Mirales, Bionoves e outras. Nós temos a Unilever, que assim, é um potencial e agora está trazendo toda a linha de picolé aqui para a nossa cidade. Então, nós temos aí grandes empresas, né? Que também empregam muito. O que nós lembramos é assim, né? Especialmente para o pequeno empresário, que o mais importante, então, né, quem passou por essa pandemia, o mais importante ele não perdeu, que é o quê? A força de trabalho e o conhecimento que ele tem. Então, é justamente isso. Eu tenho certeza que o que nós observamos, na verdade, né, também por indicadores, é que muitos se reinventaram, né, na pandemia, na forma de vender, na forma de acessar o cliente, encontraram novas formas de negócio, né? E o que nós percebemos, aí eu estou dizendo do poder público, é assim, agora um desejo muito grande da população em voltar a fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, nós fizemos algo que já estava programado, que nós já imaginávamos, idealizamos durante a campanha, né? Que é uma feira chamada Arte na Praça, uma feira na Praça Washington Luiz, que é uma praça, assim como o Centro de Convivência em Campinas, é um espaço, é uma praça, assim, bastante querida aqui na nossa cidade. Todo mundo falava, precisava fazer uma melhor utilização. E aí nós organizamos a feira, e o primeiro dia da feira foi um grande sucesso, né? O segundo também, mas a gente teve uma perspectiva maior de chuva, mas um grande sucesso. E o que nós percebemos é assim, a população querendo participar, querendo estar lá. Então a gente tem certeza que essa retomada agora de 2022 vai ser um volume muito grande das pessoas querendo voltar não só a sobreviver, mas a viver. E nesse sentido, né, a gente sabe que muita gente acabou aí deixando de pagar algum tributo, deixando de, né, porque de fato a situação ficou difícil para todo mundo. E a prefeitura agora está fazendo uma proposta que deve ser votada na Câmara sobre o Refis. Como é que vai funcionar o Refis aqui na cidade de Valinhos? Nossa, excelente. A gente está aguardando, né? Isso já está no trâmite final, né? Provavelmente vai à votação ainda essa semana, a questão do Refis. É bastante importante ali, porque o que nós objetivamos qual foi o nosso objetivo ali? A gente focar nesses 2 últimos anos. Então, quem teve, né, acabou ficando com dívidas com o poder público, né, seja dívida de IPTU, ISS, dívida com o poder público. Nesses 2 últimos anos, se optar por fazer o refinanciamento, né, que é o propósito do Refis, pode ter até 100% dos juros retirados da sua dívida. Então, isso é justamente esse objetivo. E quanto menor for a dívida, né, porque aí o que a gente quis objetivar, né, a pessoa que tem a dificuldade, às vezes, mas tem uma dívida que não é tão alta. Então, a gente foi escalonando de tal forma que a gente possibilitasse que essa pessoa consiga fazer quitar, né, honrar esse compromisso, né, o que vai ser bom para o poder público para poder investir, né, na cidade, né, e vai ser bom para a pessoa também que não vai mais ter essa dívida com o ente público. Vamos lá, que a gente está falando aqui de retomada, de uma crise que a gente espera, né, esteja ficando para trás, ainda há pessoas internadas, a gente espera o pronto restabelecimento de quem contrai a doença. A senhora contraiu e teve esse pronto restabelecimento. Deu um susto, né, em determinado momento, mas está aqui conversando com a gente, tocando aqui a cidade de Valinhos. Desafios que aparecem mais uma vez, porque sai de uma crise que a gente espera que tenha realmente passado e começa uma outra, que é a crise hídrica. Como tratar esse desafio? A cidade de Valinhos já passa, né, por rodízio. Tem um sistema de captação que depende uma parte do Atibaia, mas muita parte do represamento aqui da própria cidade. Como resolver essa situação? E se aquele acordo que estava sendo alinhavado com a Sanasa, com a Prefeitura de Campinas, que a senhora conversou com o prefeito da cidade, já avançou? Sim, nossa, excelente pergunta, Flávio. Vamos lá. De fato, a gente quer deixar essa crise do coronavírus, essa crise sanitária para trás, e infelizmente a gente sabe que outras virão, como veio agora essa questão da crise hídrica. Durante a campanha, nós já identificávamos que a questão do problema hídrico de Valinhos não é um problema de falta de água, é um problema de falta de planejamento. Por quê? Porque nós temos o rio Atibaia, que passa aqui do lado. E hoje nós temos, apesar do rio Atibaia passar aqui do lado, 38%, pouco mais do que 38% do fornecimento, da captação de água na nossa cidade, ela é feita através de mananciais internos, que são represas, nós temos 4 grandes represas, e poços. Só que o que acontece?
Para que a gente consiga retirar essa água dessas represas, nós precisamos da recarga hídrica, ou seja, de chuva aqui na nossa cidade, diferente de um rio, que a recarga ela vai acontecendo em toda uma região muito maior. Então, quando você fala em uma represa, em um lago, essa captação depende dessa recarga de água. E como não, assim, os índices pluviométricos esse ano foram extremamente baixos, né? Então, não é um problema só de Valinhos, é um problema de toda a região, né? E o que aconteceu? Chegamos em um momento que nós tivemos as 4 represas com a bomba de captação acima do nível onde estava a represa. Ou seja, você olha, tem água na represa? Tem, mas a bomba já está acima. Então, a gente não conseguia mais retirar essa água da represa. E por isso nós chegamos no momento mais cruel, né, do revezamento, né, dessa questão da crise, que foi fundamental a conscientização, a participação da população, né? E aí, durante todo esse processo, nós discutimos soluções a curto, médio e longo prazo. Então, nossa solução a curto prazo foi sim o rodízio, que ainda está acontecendo, né? Com a participação, com a contribuição, colaboração da população, está acontecendo. A questão da parceria com a Sanasa, que é a compra da água a granel, que não é uma novidade para a nossa cidade nessa solução, né? Mas não é uma novidade entre as cidades. Tem muitas cidades que são conurbações ou que tem um bairro muito distante, que está muito mais próximo de uma rede de infraestrutura de saneamento da outra cidade. Então, é muito mais barato comprar água da outra cidade, né? Isso já acontece em municípios abastecidos pela Sabesp, enfim. Comprar essa água da outra cidade do que fazer toda uma infraestrutura para fornecimento. Então, nós pensamos, na verdade, a ideia surgiu quando a gente sabe que a ETA 2, ela trazia água, a ETA 2 não, desculpa, a ETA 1, a Estação de Tratamento de Água 1, que fica ali na 11 de agosto, ali em cima, ela trazia água da represa ali de João Antunes dos Santos, que fica em Vinhedo, ela trazia água daquela represa para Campinas. Então, vinha a adutora de lá, chegava até a ETA 1 e era bombeada para Campinas, que é uma obra, inclusive, feita por Dom Pedro, uma coisa bastante interessante. E eu pensei, poxa, mas se a água vai para lá, será que ainda não tem adutora que poderia, de repente, Campinas nos ajudar fornecendo água? Aí a gente foi verificar, não, porque o Anel Viário cortou essa adutora que levava água para lá, mas nós temos um bairro, aí nós identificamos que temos um bairro lá, que foi aqueles prédios ali do Alta Vista, que eles estão do lado de lá do Anel Viário, e ali é Valinhos, e passa uma adutora de 200 milímetros que leva água até lá. E aí, através dessa adutora, a gente vai conseguir fazer essa interligação para dar esse respiro para a nossa rede, conseguindo, inclusive, fazer a recarga dos reservatórios de água tratada da cidade, que é o que dá, como se fosse um pulmão, ele dá o respiro para que seja fornecido. Então, ele enche enquanto está tendo pouco consumo, na parte da noite, a hora que chega 6 horas da tarde, todo mundo chegou em casa, vai tomar banho, ou de manhã, essa água que está nesse reservatório de água tratada vai para as casas, entendeu? Então, objetivando isso, que nós trouxemos essa solução. Mas lembrando que não perdemos o norte das soluções a médio e longo prazo, que é justamente o quê? A obra da segunda via da adutora, que já tem o projeto pronto, já estamos em trabalho de captação de recursos, enfim, que pensamos que é a solução aí hídrica para os próximos 20 anos. Perfeita. E aí, para finalizar, agora falando um pouco até mais do contexto político, não posso deixar de falar com a senhora, que é a única prefeita mulher da região metropolitana de Campinas, a primeira prefeita, né, mulher aqui da cidade de Valinhos. Ano que vem a gente tem eleições, né, e a gente sabe da importância de aumentar a participação da mulher no campo político. Como é que tem sido esse desafio para a senhora à frente dessa gestão, né, pensando que é a primeira mulher prefeita aqui de Valinhos? O desafio é muito grande, acho que na vida não só minha, né, de todas as mulheres que estão em casa, com os filhos, com a família, que estão no mercado de trabalho, é um desafio bastante grande, né, então a gente tem que se desdobrar em 1000. Mas assim, eu sempre já falava e repito, eu quero trabalhar à altura de representar todas as mulheres guerreiras, né, que tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar, e que eu sei que são todas as mulheres guerreiras aí à frente de uma casa, à frente do trabalho, enfim, fazendo o seu dia a dia. É bastante desafiador. E assim, é muito bacana, né, poder representar Valinhos, sendo a primeira mulher aí, e diante dos outros 19 prefeitos da RMC, é sempre bastante interessante, mas a gente tem trabalhado bastante. Prefeita Capitã Cimara, prefeita aqui de Valinhos, queria agradecer a participação da senhora aqui no News Truck da CBN Campinas, a gentileza de atender novamente a CBN, e pela primeira vez a gente aqui se conhecendo, né? Finalmente, a gente só conversou ou por telefone ou pela conferência na web, né? Eu já conhecia. Eu já conhecia. Ele é assim. Ele é outro patamar. Já tivemos ocorrências policiais. É verdade. Né?
Sensacional. Depois você faz um por trás da notícia com essas histórias. Mas muito obrigado pela participação, gentileza aqui de atender a CBN. Flávio, Lilian, eu que agradeço muito a oportunidade, né? A gente fica sempre muito feliz de mostrar o trabalho da nossa cidade, da equipe, né? Porque a gente não faz nada sozinho, então é uma equipe bastante motivada que está com a gente para cuidar da nossa cidade, né? Quando as falhas acontecem, a gente usa essas falhas para que a gente possa melhorar o atendimento, melhorar o serviço. A gente lamenta por elas, mas não fica sentado chorando, a gente vai lá e traz soluções. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade. Tá bom? E contem com a gente aqui em Valinhos para o que precisar. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. São 11 horas. CBN